A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos começar mais uma aula aqui em soteriologia, que é a doutrina da salvação. Hoje é a aula 5, a penúltima, desse tópico de teologia, que é a soteriologia. Na aula anterior nós estudamos sobre quatro doutrinas, que estão relacionadas à soteriologia. Falamos sobre a fé salvífica, sobre o arrependimento, sobre a confissão e sobre o perdão do pecado ou dos pecados. E hoje vamos falar sobre mais quatro doutrinas que estão relacionadas à soteriologia. Vamos falar sobre regeneração espiritual, imputação da justiça de Deus, adoção de filhos e santificação do crente. Então, a primeira das quatro que vamos falar hoje é sobre a doutrina da regeneração espiritual. O termo regeneração tem a ver com a nossa inclusão dentro da família de Deus, de acordo com os textos de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 23, e Tito, capítulo 3, versículo 5. Em Gênesis 1 e 27, nós temos ali a criação natural do homem, e em Efésios, capítulo 2, versículo 10, nós temos ali a sua criação espiritual. Regeneração é o ato interior da conversão, que é efetuada na alma da pessoa pelo Espírito Santo. Conversão é mais o lado exterior e visível da regeneração. Uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo é uma pessoa também convertida. Sendo regenerado pelo Espírito Santo, o crente é declarado filho de Deus. O que ocasiona a regeneração espiritual é a comunicação da vida de Cristo ao pecador arrependido. Regeneração tem a ver com a natureza do pecador. Regeneração, ela é comunicada por Deus. Tiago, capítulo 2, versículos 22 e 23 dizem o seguinte: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A doutrina da imputação da justiça de Deus. Imputação é o lançamento ou creditamento da justiça de Cristo a nosso favor, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Somos feitos justos diante de Deus por causa da imputação da justiça, da retidão de Deus sobre nós pela fé em Jesus Cristo. A doutrina da adoção de filhos. A adoção de filhos é mencionada em textos como Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Efésios 1 e versículo 5. Deus Pai nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. João capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Na antiga Grécia, como que era a ideia de adoção de filhos? A adoção de filhos na antiga Grécia não tinha a ver com a filiação da criança, e sim com a posição daquela criança em relação à família. Por meio do ato da adoção de filho, aquele filho, ao atingir certa idade, passava para a posição de herdeiro da família. Daí a expressão bíblica lá de Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, Adoção de filhos.
Biblicamente, a adoção de filhos diz respeito ao ato de Deus posicionar os crentes como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos falar aqui sobre a adoção de filhos, né? A doutrina da adoção de filhos no presente. Por causa da adoção, desfrutamos de muitas bênçãos. Somos chamados filhos de Deus. O testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Recebemos o Espírito Santo. Deus nos disciplina como seus filhos. A nossa herança celestial é declarada e garantida por Deus e desfrutaremos da chamada redenção do nosso corpo, quando o nosso corpo se tornará um corpo incorruptível e glorioso e viveremos na eternidade com esse corpo redentor, né, ou redentivo, restaurado. Por meio da adoção, os nossos nomes foram registrados no livro da vida do Cordeiro. A gente tem várias referências que afirmam isso. Lucas capítulo 10, versículo 20, Filipenses capítulo 4, versículo 3, Apocalipse capítulo 17, versículo 8, capítulo 3, versículo 5, capítulo 13, versículo 8, capítulo 20, versículos 12 e 15, e Apocalipse capítulo 21 e versículo 27. Com relação ao futuro, né? A doutrina da adoção de filhos nos ensina que nós teremos muitos privilégios, né, no aspecto futuro. 1 de João capítulo 1, versículo 1 de João capítulo 3, versículo 1 até o 3 diz o seguinte: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos avançar aqui agora para a doutrina da santificação do crente. A santificação comprova a realidade da justificação em nossa vida, manifestando seus frutos em nossa vida. Santo é aquele crente que vive separado do pecado, separado do mal, do mundanismo e tem uma vida dedicada a Deus e ao serviço de Deus. O cristão tem duas naturezas, uma humana, que foi herdada de Adão pela geração natural, e outra divina através da geração espiritual. Por isso, a santificação do crente tem dois aspectos: diante de Deus e diante de si mesmo e do mundo. Em Levítico capítulo 20, versículo 8, diz: eu sou o Senhor que vos santifica. Vemos a santificação do crente diante de Deus. Já no versículo 7 de Levítico 20, menciona-se a santificação do crente diante de si mesmo e do mundo, quando o versículo diz, santificai-vos, sejam santos, o que é corroborado por Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, e o versículo 15. Vamos ver aqui sobre a santificação de pessoas. Há dois principais sentidos de santificação do crente em relação a Deus. O primeiro diz respeito à separação do mal para pertencer a Deus. Levítico 20, versículo 26 diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E há também o sentido negativo da santificação, pois se ocupa do não farás isso, não farás aquilo, etc. E também o sentido de separar-se para Deus. Aqui nós vamos ver que
a santificação é dúplice. Ser santo não é somente evitar o pecado, mas também servir ao Senhor, com a própria vida, com os talentos, com os dons, com os bens, com a casa, com o tempo, com as finanças, com os serviços, inclusive mão de obra. Por isso, muitos crentes não conseguem viver uma vida santa. Eles não vivem pecando continuamente, mas não querem nada com as coisas do Senhor, nem com a obra do Senhor, nem com a igreja, nem para zelar dela e nem para promovê-la. Então nós temos aqui um alerta divino. A palavra de Deus tem um alerta para a igreja quanto à santificação. Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Diante desses dois versículos, desses dois alertas, nós devemos ter cuidado, com a santidade aparente, com a falsa santidade, aquela santidade enganosa, sectarista, farisaica e exclusivista. Devemos seguir a verdadeira santidade. Então termina aqui a nossa aula. Deus abençoe a sua vida. Ajude-nos a divulgar o trabalho, curtindo, compartilhando e orando por nós. Muito obrigado.